daqui às duas redes. São três formas diferentes aí de vocês chegarem à mesma configuração. Hoje o dilema nosso é o Wi-Fi. Wi-Fi lenta, você vai navegar, dá problema. Se vocês utilizam alguma aplicação web, começa a cair, começa a falhar algumas funcionalidades. Aí você põe culpa no notebook, acha que é pouca memória. Enfim, começa a detonar algumas questões que, infelizmente, não são. O que de fato pode estar acontecendo com vocês é um sinal Wi-Fi fraco ou uma conexão ruim. Então, hoje, nessa webinar, a gente vai falar um pouco sobre o Wi-Fi. A gente quer trazer um conteúdo para vocês entenderem uma história, tá? De como surgiu isso. Nós vamos falar de uma forma não muito técnica, pessoal, mas é importante que vocês entendam algumas questões. Porque por mais que eu não vá ser técnico, eu vou mencionar alguns nomes que são técnicos. Não tem como deixar de mencioná-los. Aí no final vocês vão entender o porquê. A ideia disso é, vamos entender um pouco melhor o Wi-Fi. Quando a gente vai pesquisar na internet, falando de lentidão, a gente vê algumas siglas. IEEE, 802.11 e um monte de letra. O que significa isso? Primeiro a gente precisa entender o conceito, né? Essa sigla IEEE, ela vem de Institute of Electrical and Electronics Engineers, traduzindo para o português, Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Isso aí foi formado, pessoal, em 1963, isso é antigo pra caramba. E é uma evolução, pode-se dizer assim, de uma antiga instituição americana de engenheiros, que foi fundada em 1884, mais velho ainda. Mas, por isso, o que isso vai fazer eu entender de internet? Vocês precisam entender que nada é feito sem passar por uma comitê desses caras. Vou inventar uma Wi-Fi 30.0. Esses caras têm que homologar. Tem que passar por eles. Eles que vão definir toda a forma de tráfego de dados, como que isso vai ser produzido, testado, para ter certeza que não vai ter interferência. São eles os caras que autorizam, criam os métodos para que essa internet funcione. E o que significa 802.11? Esse é um protocolo padrão. Vocês sempre vão achar esse 802.11. Então, ele é o primeiro protocolo de rede que foi utilizado para ser feita transmissão via rádio, via Wi-Fi. Então, lá em 1997, quando surgiu essa primeira Wi-Fi homologada, esse é o protocolo, simples, 802.11. E ela transmitia em 2,4 GHz, a mesma que a gente tem hoje. Só que a taxa de transferência era muito lenta, tá? Era de 1 a 2 megabits por segundo só. E só tinham 3 canais disponíveis. Aí vocês me falam, 3 canais? Como assim? Nunca vi canal nenhum. Isso é automático, tá? É uma negociação do seu equipamento com um modem, com um roteador Wi-Fi, e é ele que determina qual canal de conexão o seu aparelho vai ter com ele, com o modem. Se um canal tiver com muita interferência, ele automaticamente te direciona para outro canal. Então, o que vocês têm que ter a noção é isso. A primeira versão é 2.4 GHz, só tinha 3 canais. E a distância, o alcance desse sinal, ele não conseguia passar de 20 metros dentro de prédios e 100 metros ao ar livre. E aí a gente vai chamar o seguinte, tá? Dentro, indoor, fora, outdoor. Bom, aí lá em 99, praticamente 2 anos depois, isso foi aperfeiçoado. Veio aí a segunda geração desse protocolo 802.11. Aí ele recebeu uma letra para poder justamente identificar aquela segunda versão. Foi a letra A. E essa segunda versão, ela trazia a frequência 5 GHz. Foi a primeira versão dela. Então, 2 anos depois já tínhamos
essa frequência. E ela deu um salto absurdo. Lembrando que há 2 anos antes era 1 ou 2 megabits, agora nas 5 GHz chegava de 6 até 54 megabits. Então já era um salto bem grande, né? E 12 canais, então de 3 para 12, você tinha aí uma capacidade maior de atender todo mundo sem tanta interferência. E ainda tinha mais 52 subcanais. Então não vou entrar em detalhe no que seria isso, tá? Prometido não ser tempo. E aí também em 99 surgiu o 802.11b, que era a melhoria do 2.4 GB, que antes trafegava só 1 ou 2 MB, conseguia atingir 11 megabits, mas ainda mantendo os 3 canais. Mas houve também uma melhora na transmissão. O indoor dos 20 foi para 35 e o outdoor 120 metros. Então teve essa melhora. Na verdade, os 120 metros é para 5 GHz e 35 indoor. Já para esse 2,4 GHz, ele era de 35 indoor e 140 outdoor. Então a diferença é muito pequena aí, mais no outdoor, tá? De 20 metros. Então, caramba, mas por que essa quantidade de canais? O que traz para mim de diferença? Eu comentei aí sobre interferências. Babá eletrônica funciona em 2,4 GHz, telefone sem fio e, acreditem, até micro-ondas, enquanto está em funcionamento, ele transmite uma onda que interfere na 2,4 GHz. Alguns mecanismos de medicina, como tomografia, ressonância, também emitem ondas eletromagnéticas que interferem nessas frequências, tá? Então, quanto mais canais existem, melhor é para que eu não perca esse sinal. Em 2003, vem esse terceiro aprimoramento. Na casa dos 2,4 GHz, ela recebeu a letra G, então 802.11G. Então a gente já tinha a nada, sem letra, tínhamos a B e agora a G. Então, 2,4 GHz, B e G. E aí ele trouxe uma melhoria na faixa de dados de 6 a 54 megabits e podendo ainda também atender às demandas do protocolo antigo. Então é como se ele tivesse sido unificado. Então o protocolo G, ele atende tanto a primeira versão quanto a nova. Com esse único protocolo, consegue atender um número maior de pessoas. A faixa de dados dele subiu para 54 megabits, que era a mesma das 5 GHz da versão anterior. Então, como a 5 GHz ela ainda era pouco acessível ao consumidor, a maioria dos equipamentos de rede sem fio se conectavam somente em 2,4 GB, ele trouxe esse benefício, ele trouxe essa melhoria. Eu mantive os 2,4 GHz, mas com o mesmo poder de transmissão de dados da antiga 5 GHz. Então, isso trouxe essa melhora. A questão do sinal não melhorou muita coisa. Os 35 foi para 38 metros e os 140 metros outdoor se mantiveram. Mas em 2009, como essa faixa de 2,4 GHz era bem mais acessível, né, já estava muito bem difundida, eles trouxeram mais uma melhoria e colocaram a letrinha chamada N. Então, nessa época, eles começaram a apelidar essas redes de Wi-Fi 4. Apesar que as anteriores não tinham Wi-Fi 3, 2 ou 1, a partir daqui, de 2009, vocês vão perceber aí pela internet algumas literaturas mencionando Wi-Fi 4, Wi-Fi 5. Então, em 2009, eles começaram a usar essa denominação. E esse Wi-Fi 4, ele trazia as mesmas características das anteriores, mas a 5 GHz ela recebeu uma melhoria muito boa. Eles trouxeram taxas de transmissão que chegaram até 600 megabits. Então foi um alcance fantástico. E a de 2.4 GHz conseguiu ultrapassar os 54 megabits e consegue, né, até hoje, 300 megabits.
Então houve, de fato, uma melhora. Mas a grande melhoria foi que a 2,4 GHz subiu para 70 metros dentro das residências, dentro de ambientes fechados, né, indoor, e 250 metros outdoor. Melhorou bastante. Já 5 GHz não mudou nada, permaneceu do mesmo jeito. Aí em 2013, recebeu o Wi-Fi 5 como o nome, né, popular, e esse protocolo recebeu a C, ou seja, aquele primeiro protocolo 802.11a foi melhorado e recebeu a letra C. E qual foi a melhoria? Tráfego de dados. Saltou de 700 megabits e até 7.000 megabits. Mas o alcance, infelizmente, não mudou muita coisa. 35 metros dentro de imóveis, né, indoor, e 120 outdoor. Aí tem alguns sites aí que gostam de dar uma exagerada, fala que até 200 metros outdoor funciona. Fica a dúvida. E aí, funciona? Eu nunca testei. Se vocês quiserem fazer o teste, postem aí nos comentários depois. Em maio de 2021, a gente recebeu a última versão, e é essa que está em vigor até hoje. Foi batizada de Wi-Fi 6, e aí o protocolo recebeu uma nova sigla, AX. E aí, esse protocolo ele teve uma grande sacada, porque ele foi unificado. Esse protocolo ele é capaz de fazer gestão de rede Wi-Fi 2.4 GB e 5. Então, isso melhora a fluidez para ambas as frequências. A gente consegue ter uma banda melhor para poder atender tudo isso. Mas aqui em 2021 tem uma surpresa. A introdução das 6 GHz. Pô, Nilson, mas 2021, nós estamos em 2024, eu nunca vi nenhum sinal escrito a 6 GHz. Isso ainda não foi divulgado e não está visível para as pessoas. É uma melhoria das 5 GHz para ser utilizada em locais onde tem uma grande aglomeração de pessoas, como shopping centers, grandes empresas. Então, esses aparelhos ainda meio que estão em testes. A data de lançamento dele oficial é para o final desse ano. E a gente espera que alguns aparelhos, a partir do ano que vem, comecem a vir já comercialmente falando, né, sendo divulgados, com o alcance dessa 6 GHz. A gente vai começar a enxergá-las. Questão de dados não mudou muito, tá? Com o AX, o que houve realmente foi a unificação dos protocolos. Velocidade teórica de 7.000 megabits continua, mas a questão da latência é que é a grande pegada, é onde houve essa melhoria. Porque se vocês imaginarem, quando a gente está no local público, com muitas pessoas, com shows e eventos, a gente percebe que até o 3G ali não dá legal, não pega bem, 3G, 4G, quem diria 5, né? Até hoje não está funcionando direito. Então, essa quantidade de pessoas gera uma latência muito grande. E o que melhorou com essa introdução da 6 GHz? Um aumento de 300% para a redução dessa latência. Então, a gente vai ter, sim, um benefício muito grande quando ela começar a ficar, né, disponível para a gente. De forma simplificada. Por isso que é importante a gente entender essas letrinhas 802.11, por quê? Eu vou colocar agora aqui na tela para vocês como identificar que a sua placa de rede ela tenha, né, a configuração, ela seja atualizada, né, para alcançar essas redes 5 GHz, né, na última versão dela, que é a AX, ou se ela só pega AC, ou se ela só pega N, B, A, porque é isso que vai influenciar na velocidade. Não adianta vocês contratarem um plano de 500 mega fibra, se a sua placa de rede não tem a capacidade de utilizá-la. Aí vocês vão estar sempre reclamando de lentidão. Então imagine se o seu dispositivo for lá de 2009, um protocolo mais antigo, vocês não vão conseguir atingir jamais uma velocidade.
de 500 megabits, a não ser, né, que você esteja com dispositivos mais recentes. Então isso aí ajuda. Então aqui a gente vai colocar esse passo onde eu demonstro como faz para poder chegar nesse local em 3 jeitos diferentes no seu Windows. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte do nosso vídeo. E se vocês quiserem continuar acompanhando e ver o nosso teste na prática, acesse o link que está na descrição e bora aprender mais.